Boa tarde, estamos de volta aqui diretamente dos nossos estúdios, né, Lupe, para chamar aí para uma próxima palestra com um tema que todo publicitário adora. A gente está aqui na Compasso, transmitindo ao vivo aqui a edição número 33, 2021 da Compasso. Estamos aqui com o Marquinhos. Peraí que eu desliguei meu microfone, gente. Ó, vai voltar aqui, acho que vai. Voltou aí? Voltou? Ó, esse aqui é o Marquinho, esse aqui é o Guilherme. Parece aqui, Jefferson. É esse time aqui que tá fazendo a transmissão de hoje. E olha, por falar em time, a gente também aí tem dois rapazes. Um deles tá dando uma baita força pra gente aqui através da sua agência, a Big B. E o outro já participou do AppCast também, né? Estamos tudo em casa aqui hoje, E se não, olha, eu sei também que ele já fez uns podcasts também, mas deixa o Abelhão, ô Abelhão, bem-vindo, cara. Fala, galera, tudo bem? Tá tudo contigo certo. Agora, nego. Obrigado, deixa a bola comigo aqui. Vai lá. Bom, galera, primeiro eu queria dizer que tá sendo um grande prazer participar desse evento. Acho que tá todo mundo curtindo muito a qualidade do conteúdo que esse ano o Festap está conseguindo transmitir para vocês, e para mim é um enorme prazer. Bom, mas antes de apresentar aí o nosso convidado, eu queria só fazer alguns agradecimentos aí rapidamente. Primeiro, agradecer toda a equipe da app que está trabalhando aí loucamente para conseguir botar esse projeto em pé, e tá fantástico. Agradecer ao nosso presidente aí, o Silvio Soledade, tá? E também aos nossos apoiadores, né? Adstream, Globo, Ótima, SBT Game, Tids e os nossos parceiros, que são a Big B, Compasso Collab, EditaCast e ESPM, né? Bom, agora a gente vai chamar aí um cara que é sensacional. O cara, se eu fosse falar o currículo dele inteiro, ia pegar o tempo todo dessa palestra. Então eu resumi aqui, só para vocês terem uma pitadinha do que vocês vão ouvir aí e do tema que vai ser dito, tá? O Flávio Whiteman, ele é CCO e fundador da Tech Soul, tá? Ele iniciou em publicidade em São José do Rio Preto, logo depois ele partiu para W de Lisboa, passou pela Master de Curitiba, pela África em São Paulo, onde ele chegou a ser vice-presidente da agência, e agora como sócio e fundador da Tech Soul. Só para vocês terem um pouquinho de noção aí do que esse moço conseguiu fazer nesses 3 anos aí, a Tech Soul foi considerada como top 3 na independente em Cannes, na categoria Rich and Experience, uma das mais premiadas de 2019, e em junho de 2020 foi apontada pelo Advertising Age como a International Small Agency of the Year para agências com até 100 pessoas. Tem muito mais para falar, mas mais do que eu ficar falando aqui, eu quero chamar aqui Flávio. Seja muito bem-vindo, a bola está contigo. Poxa, obrigado, Abelhão, obrigado, Lupe, toda a turma aí, todo o time. Para mim é um prazer estar aqui, primeiro porque lá no comecinho do Festap, acho que quase 30 anos atrás, eu participei do Festap lá através da faculdade que eu cursava em São José do Rio Preto. E com o meu time lá de amigos, a gente veio para São Paulo, participou, foi bem interessante. Então, para mim, é uma honra estar aqui, e também uma devolução daquilo que a indústria tem me dado, tem me proporcionado, também para a gente dividir com todos, né? Então, poxa, é um prazer. Bom, e eu estou aqui e... Abelhão, posso começar aqui, né? Posso... Olha a tua, manda bala. Um recado aqui. Tá bom. Tem um recado aqui que eu achei interessante, até eu acho que se o Guilherme puder colocar a apresentação também para a gente. Uma coisa importante, né? Quando o Silvio me convidou, e a turma toda, eu fiquei pensando, né? O que será, o que eu poderia falar aqui de mais proveitoso, principalmente para os jovens, né, para os estudantes que estão, porque é o Festap e tal, o que poderia ser mais interessante, mais legal para eles saberem, né? Então eu procurei um tema bastante que me chama muito a atenção ultimamente. O tema aqui do evento é o diálogo com a tecnologia humanizada. E a palavra tecnologia humanizada, e aí a minha palestra hoje, o que eu tenho para dizer aqui é sobre criatividade. E essa palavra tecnologia humanizada, ela me trouxe um entendimento, e é por aí que eu começo,
que representa um pouco nessa imagem que vocês veem, em que ela simula aquela imagem da Capela Sistina, em que o ser humano tenta encontrar Deus, e aqui provocativamente a figura de um robô, né, a mão de um robô, enfim, que não tem nada a ver com inteligência artificial, são coisas completamente distintas, mas representa, né, a inteligência artificial. E eu acho que aqui tem algo muito interessante hoje da gente entender em relação à comunicação, não só a comunicação, não só a publicidade, mas a comunicação de um modo geral. Você pode passar, Guilherme? Que é o seguinte, eu queria refrasear, em vez de falar sobre a tecnologia humanizada, eu queria falar um pouco sobre a humanidade e o diálogo através da tecnologia. Eu acho que é disso que se trata hoje, e é nisso que a criatividade pode ajudar. Eu acredito que, e é importantíssimo, e faz toda a diferença do mundo, a gente inverter isso, falando um pouco mais, endeusando menos a inteligência artificial, endeusando menos os dados, apesar, e eu vou explicar por quê, porque eles já ganharam espaço deles, já estão aí, todo mundo usa isso, mas é importante a gente saber como a gente está comunicando, como está o ser humano hoje, e o que a gente pode fazer de proveitoso e eficiente, o que a publicidade, a indústria da comunicação, no qual nós estamos trabalhando, pode fazer. E isso tem a ver mais com o ser humano, curiosamente, pode ser uma coisa meio antiquada falar de ser humano, mas não, pode. Eu acho que a coisa mais moderna que a gente pode dizer hoje é sobre entender o ser humano. Pode passar, Guilherme. E por que eu trago esse raciocínio, né? Hoje é muito, até como o próprio tema do Festap desse ano, é muito comum a gente ter uma sobreposição de valores em relação à inteligência artificial, a dados, né? Mas a criatividade, e isso já vem de uns 10, 15 anos, né? Mas a criatividade, para ela existir, você precisa simplesmente de algo que ainda as máquinas não atingiram. Aqui está a imagem do Kraftwerk, quem não conhece. Acho que se você clicar de novo vai tocar uma musiquinha do Kraftwerk aqui, não tocou, que é de 1971 e que começou o técnico, né? Começou o técnico, mas a tecnicidade e a inteligência artificial e os dados, eles estão aí para ajudar a gente como mais uma ferramenta, mas o ser humano se tornou muito complexo ultimamente. E você entender o ser humano é um dos maiores desafios hoje, né? Por mais que os algoritmos entendam, de certa forma, porque pesquisam e sabem os hábitos, mas o ser humano é muito mais complexo do que um clique. O ser humano é muito mais sofisticado do que um scroll para cima, para baixo, para o lado ou para o outro. E para a gente ser criativo, para a gente ter uma boa ideia, a gente precisa entender muito de ser humano. A gente precisa entender muito de pessoas. Nos últimos tempos, a gente ficou um pouco distante das pessoas e a gente ficou mais ou menos como a gente está hoje, né? Um vídeo. Ok, o desafio subiu ainda mais. Hoje em dia é ainda mais importante e mais difícil você decifrar os comportamentos, você decifrar o que as pessoas pensam. Por mais que você tenha dados para isso e por mais que você tenha algoritmos que consigam pegar o footprint da sua vida e da sua trajetória e da sua navegação. Então, isso que eu queria chamar a atenção aqui, a humanidade, pode passar, Guilherme, o ser humano é a coisa mais sensacional que existe. Esse é um frame de uma campanha que eu sou fã, da BB-8 de Londres, em que usa um pouco de Isaac Asimov, né, do Eu, Robô, que é um robô que com 200, 300 anos ele se torna humano.
E eu fiquei pensando, né, no que eu poderia dizer para os jovens agora, para quem está começando, o que a gente pode se dedicar para caramba, para entender e para fazer sucesso, para ter boas ideias. Eu acho que a melhor coisa é você tentar entender o ser humano, por um motivo simples. Se para serem deuses, as máquinas, primeiro, precisam entender e se tornar humanos, que é o grande desafio das inteligências artificiais, e eu vou dizer que eu acompanho de perto esse desenvolvimento, e as inteligências artificiais, elas são impressionantes hoje em dia, e são, de uma certa maneira, tanto assustadoras como deslumbrantes. Elas conseguem automatizar tudo aquilo que a gente precisa, mas o santo grau, né, a busca suprema de uma inteligência artificial, um dia, é ter não só o processamento cerebral, mas também o processamento emocional para um dia se tornar um ser humano, que, aliás, eu recomendo. Se você digitar robô Johnny Walker, você vai ver essa campanha que é maravilhosa, é um primor, maravilhosa até hoje, acho que foi feita uns 7, 8 anos, uns 10 anos atrás. Mas se as máquinas precisam entender e se tornar humanos, por que deveríamos endeusar tanto as máquinas? Esse é um ponto. Haters, enfileirem-se aí para se você não concorda, mas vamos discutir. Porque por um simples ponto, né? Pode passar, Guilherme. A gente tem hoje diversas correntes, digamos assim, e diversos serviços de marketing e comunicação e diversas vertentes, né? Você tem desde uma vertente mais técnica, né, de processamento de dados, você tem as grandes redes, os grandes players de redes sociais que são automatizados e completamente repletos de inteligência artificial, como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, anyway. E você tem hoje, e é muito normal isso na nossa profissão, o jovem pensar, poxa, mas e aí? Vou para dados, o que eu faço? Eu vou mais para... Não, hoje em dia, você precisa da antropologia, e esse é meu ponto, tanto quanto você precisa de dados. Só que os dados, você tem N ferramentas que você compra a partir de 30, 40 dólares, 50 dólares, até $1 milhão por ano que existem, né? Para você mapear, para você hackear e saber tudo o que todo mundo pensa. E você tem tanta profusão disso, tem tanta ferramenta disponível, que eu acho que hoje virou perfeitamente possível, a não ser que você ame engenharia e ame coletar dados, se tornou perfeitamente possível você ter dados à sua disposição para você manejá-los. E isso é completamente importante para o business. Completamente importante. Tanto que a minha agência chama-se Tech & Soul. Mas o que eu venho chamar a atenção aqui do jovem e de quem tá estudando, quem curte comunicação, é o fato do peso da antropologia, do peso do comportamento humano e o peso da... Então, veja, por exemplo, essa imagem que eu trouxe aqui. Basicamente, essa imagem emocional dos últimos 2 anos, 2, 3 anos, em que virou tudo uma questão de um contra outro, né? Em 2019 a 2021, em algum momento a coisa, qualquer coisa, desde uva passa na discussão do final de ano, até time, até, enfim, qualquer assunto é completamente discórdia, nós contra eles e a divisão. Nos últimos 2, 3 anos, né, desde as eleições americanas, e para quem está interessado, tem o caso da eleição americana de Trump, da eleição dele, né, do Cambridge Analytica, tem no Netflix para dar uma olhada, e ali já traz um pouco. E tem uma questão e questões bastante interessantes sobre a inteligência artificial que nos trouxe até aqui, neste mundo que eu considero que a gente vive hoje num velho oeste. Vou dar um exemplo do que é este velho oeste. Isso tem tudo a ver com comunicação. O velho oeste hoje que a gente vive,
você tem um CPF, eu tenho um CPF, a gente vai na rua e se fizer alguma coisa de errado, você responde por isso. Se você faz alguma coisa que não está... Tem códigos para medir aquilo que você faz e julgar o que você faz. Mas no digital é quase que proibido falar sobre isso, porque se fala logo em não, é controle rígido, isso é censura, enfim. E tem toda uma discussão gigantesca que eu nem sou capaz aqui de explicar em 2 minutos. Mas o mundo digital, social, / inteligência artificial nos trouxe até essa loucura que vivemos hoje. Nunca se comunicou tanto, graças a Deus. Nunca se falou tanto e todo mundo teve tanta voz. Mas repare nas instituições como elas estão hoje, e aí estamos aqui por causa da comunicação. É como se o WhatsApp, é como se tudo aquilo que você digita no seu celular, sendo o seu CPF ou assumindo uma identidade digital completamente anônima, e o IP não garante essa autoria, pelo contrário, que o mundo digital parece um velho oeste, em que as leis da nossa vida real não entram lá. Porém, este velho oeste afeta completamente o dia a dia e a vida real que a gente tem. Então, você pode passar, por favor, Guilherme? Então, eu queria só chamar a atenção da importância da gente que trabalha com comunicação sobre esses pontos aqui. E aonde tudo isso tem um começo? Tem várias teses sobre isso. Eu trouxe aqui alguns pensamentos meio que buscam clarificar um pouco a importância da nossa profissão, porque a gente sobre um certo modelo, a gente é responsável por comunicação e há toda a responsabilidade legal e tudo, porém a nossa comunicação comercial, ela compete em atenção com coisas que você não consegue competir e não se deveria competir. Então, o algoritmo, hoje, qualquer algoritmo de qualquer rede, ele precisa gerar engajamento. E o algoritmo é uma inteligência artificial. O algoritmo é algo criado, o algoritmo é algo determinado por alguém. Não existe algoritmo ruim ou bom, existe uma programação. Pois bem, hoje, o algoritmo quer gerar engajamento. Só que o seguinte, o ódio, a cobiça, a raiva, enfim, tudo que os antigos chamam de os 7 pecados capitais, eles geram muito engajamento. A discórdia, a raiva, o ódio, enfim. O amor hoje, coitado, ele só leva porrada, é impossível ele engajar. A esperança hoje é muito difícil de engajar. Né? O engajamento com mensagens de ódio hoje, e isso é o cerne da comunicação, gera muito lucro para poucas empresas, para algumas empresas. Né? E é como que a comunicação, como você, eu, o Abelhão que trabalha com mídia, como todo mundo, toda a indústria pode trabalhar para um mundo melhor através da comunicação. Vou dar um exemplo. Para os jovens podem parecer bastante estranho, mas antigamente você tinha um canal na TV num determinado horário da tarde, quando não havia internet, mesmo depois da internet, muito depois da internet, mas havia um outro canal de televisão que a gente falava que era a hora do crime, assim, né? Tinha aqueles programas de raiva, de ódio e tal, o pessoal xingava, né? Tinha o Alborguete lá, que brigava com todo mundo, que falava os crimes e tal. Tinha um jornal que era um jornal específico que só falava isso, que tinha lá uma certa tiragem e tal. Só que hoje... E havia responsabilidade nesses canais, a responsabilidade legal. Né? Fake news. Fake news hoje é um problema que todos temos que enfrentar. Por quê? Porque se eu faço uma campanha e coloco no ar uma campanha e dentro do meu plano de comunicação, uma campanha legal, bacana, legal, show e tal, eu tenho redes, por exemplo, que vão servir este conteúdo incrível, bacana, legal, mas atrelado a uma audiência que está sendo impactada por uma mensagem de ódio. Está aí os Sleep Giants, né?
são 2, 3 garotos que fazem um trabalho belíssimo, fortíssimo. Se eu tenho isso, a minha empresa e mais o meu cliente, estamos colaborando para esse mundo doidão que a gente vê aí, e que não faz sentido nenhum, porque a gente está gerando, para ganhar audiência, para gerar, sim, uma publicidade honesta, boa, com mensagens boas, a gente acaba anunciando, acaba colocando a mensagem em lugares que não são legais, em lugares que veem a sua mensagem comercial e, ao mesmo tempo, veem conteúdos de ódio. Então, a gente vive hoje, e eu não poderia não vir aqui falar para os jovens, depois de 30 anos de Festap, em que eu participei como aluno, e colocar uma sementinha aqui para o futuro. Será que eu não ajudo os Sleep Giants de alguma maneira? Será que eu não olho? Né? Se tem algum CEO ou CMO aqui, será que eu não estabeleço como parte do meu conselho de comunicação uma trava ou então steps antes de cair nesse tipo de armadilha que é das redes e dos algoritmos? Será que eu não consigo ter uma fiscalização disso e uma diminuição dessa ajuda aos conteúdos de ódio? Porque quem quer investir no Velho Oeste? Né? Vai chegar um momento que, assim, e a gente já viu, xerifes no Velho Oeste não adianta nada, tem que entrar lei. Então, assim, hoje a gente vive nesse Velho Oeste que é um mundo que você não pode dizer nada, porque, não, são os desbravadores, em que você tem empresas que vendem por menos um produto pelo valor menor do que custa para produzir, só para acabar com tudo, para depois ganhar mercado. Ou seja, isso não faz sentido, né? Na Europa já se discute isso claramente. Essa conversa sequer chegou aqui, mas eu achei importante. Nem tenho a intenção aqui de ir muito fundo nesse assunto, pelo contrário, mas será que a gente não tem que cuidar um pouco melhor desse mundo aqui? Será que a gente não tem que se olhar assim, será que a gente está no Velho Oeste? Pode passar, Guilherme, por favor. Ou será que a gente está evoluindo a nossa indústria? Então, aqui eu queria dizer o seguinte, sobre os dados. Os dados são maravilhosos e incríveis, sobre a técnica, e eles já estão à nossa disposição há mais de décadas. E estão em profusão. Existem N empresas que ajudam, participam, e profissionais incríveis. E um bom analista de comportamento vai chegar a resultados muito legais. Mas atenção, a criatividade, a boa ideia, ela ainda é fundamental. E não sou eu que digo isso. Na verdade, o business da publicidade diz isso. Né? Todas as análises dizem isso. E para você ter uma boa ideia, você precisa entender, por isso que eu escolhi essa imagem de Kubrick, de Odisseia 2001, você precisa de entender do ser humano. O bom humor é uma coisa que a inteligência artificial nunca vai ter. Talvez tenha um simulador, mas não vai chegar. Amor, nem se fala. Superação, curiosidade, imaginação, inteligência, até preguiça, são comportamentos interessantíssimos. Hoje, se você quer ser um bom criativo, um ótimo criativo, acho que então você tem que pensar um pouco nisso. Você tem que pensar como eu vou ajudar a indústria da comunicação a ser mais eficiente e mais humana. E se você quer ser criativo, você precisa olhar para o ser humano. Pode passar, Guilherme. Então, eu queria apresentar aqui algumas coisas para vocês, alguns filmes e campanhas que eu fiz, independente de qualquer coisa, e que chamasse a emoção. Esse primeiro comercial aqui foi um comercial que eu fiz ainda quando eu estava na África, e ele nasceu de uma análise no Google, do Analytics do Google, em que eu via que essa imagem acho que foi o primeiro comercial da internet que veio para a TV. Foi o primeiro. Então é engraçado, até por antes eu peguei umas coisas um pouquinho mais antigas,
do meu trabalho para apresentar. E nesse Analytics, quando eu olhei, eu vi esse vídeo tinha 5 milhões de views lá nos Estados Unidos, e eu mostrei para minha mãe, a dona Geni. E a dona Geni deu muita risada com isso, mesmo não entendendo nada, né? Aí eu peguei, fiz um roteiro, enfim, apresentei para o Itaú na época, e o Tracanela gostou, e foi para pré-teste, enfim, foi. A gente entrou em contato com o pai desse garoto. Esse garoto se chama Mika, e tem um componente emocional e humano sensacional aqui, que talvez nenhuma outra refilmagem conseguiria, e essa foi uma discussão na época, né, para fazer o Bebê do Itaú. Vamos refilmar, tal. Não ia dar certo. Sabe por quê? Porque esse papel que está sendo rasgado é um application job do pai do bebê, que era a crise de 2008, acho que o filme foi feito em 2008, a gente falou com eles em 2013, 2012, 2013. E o pai do bebê recebeu uma negativa de emprego, e ele estava em casa cuidando do bebê. E todo esse sentimento e essa emoção que tem o ser humano, que extrapola, que é inexplicável, é quase um milagre, é mágico, extrapolou, eu acho, que pro garotinho. Então, o que eu vejo aqui hoje, depois de um tempo, teve o objetivo comercial da peça e tudo, tudo bem. Mas tem uma coisa, né, nesse tipo de peça que traz sobre esse assunto que eu falei, sobre a importância da gente olhar mais para as pessoas, da gente ouvir mais. Hoje, nas reuniões, quase a gente não ouve, quase não se ouve. Todo mundo se fala, todo mundo fala o tempo todo. Então, a gente está na hora da gente ouvir mais, entender mais e tentar compreender mais o ser humano, o próximo em si. Vamos ver esse filme, para quem não conhece. Sabe o extrato mensal da sua conta no Itaú? Com alguns cliques, ele passa a ser somente digital. Com isso, você economiza papel e colabora com um mundo mais sustentável. Use o papel para o que realmente vale a pena. Mude e conte com o Itaú para mudar com você. Isso só foi possível porque a gente olhou para o ser humano. Isso só foi possível porque a gente, enfim, tem a história, tem a emoção. Vamos para o próximo. E eu gostaria de dizer, pode passar, Guilherme, para o próximo. Eu gostaria de dizer que muitas vezes, e hoje em dia, é muito comum a gente ouvir uma certa... subestimar a audiência. Não, as pessoas não vão entender. Não, as pessoas não são tão inteligentes. Eu queria dizer o seguinte, o ser humano pode surpreender você. Acho que a gente tem que acreditar na inteligência e a gente tem que acreditar. Eu acho que hoje tem uma questão cognitiva aqui que nunca se escreveu tanto, nunca se leu tanto. E eu acredito muito que isso, principalmente para as novas gerações, ao cair um lápis, a pessoa já entendeu tudo. É a grande oportunidade de mensagens cada vez mais sofisticadas, emocionais, simples, porém boas. Esse próximo filme que você vai ver foi feito já há bastante tempo. Eu criei esse filme junto com o Luciano Toaldo e junto com a Gláucia. A Gláucia dirigiu, inclusive, o filme. Um talento maravilhoso. E ele tenta conectar na cabeça das pessoas uma coisa que já está lá. Eu acho que a boa ideia, ela não nasce somente do criativo. O criativo só conecta 2 pontos, o que está na cabeça dele e o que está na cabeça da pessoa que vai ver. Vamos dar uma olhada nesse filme?
Acho que isso tem cada vez mais possibilidades, né? No próximo, eu queria mostrar também, como eu citei sobre as emoções, né? Amor, inteligência, o bom humor. O próximo tem uma campanha também que eu criei na época que eu trabalhei muito com o Ministério da Saúde, numa época que eu me orgulho muito, porque se faziam campanhas para a saúde e isso voltava em economia para o próprio SUS de maneira avassaladora. Então, campanhas bastante interessantes. E essa que eu fiz sobre o preconceito contra a AIDS, que o preconceito atrapalhava, né? A gente sempre lutou contra o preconceito. E essa foi uma das campanhas mais premiadas sobre o tema. E foi feito de uma maneira simples, uma maneira como hoje se faria até, com uma câmera rápida. E foi uma campanha que iniciou também, assim como o bebê, acredito que com certeza foi no Brasil a primeira experiência de colocar alguma coisa na internet, na TV. Na época até foi uma certa crítica, que eu acho bem humorada até. Mas isso não pode, não se cria assim. Da mesma forma, esse tipo de ideia agora, ele inaugurou o estante no Brasil, de certa forma, e ajudou bastante na causa. Vamos ver, Guilherme, esse próximo filme? Este é um teste de preconceito. Sentar aonde pessoas com AIDS sentam, usar o mesmo copo ou banheiro, não transmite o vírus da AIDS. Mantenha a distância do preconceito, não das pessoas. AIDS, o preconceito tem cura. Eu acredito que cada vez mais a gente deve trabalhar e colaborar para que o comportamento das pessoas melhore, e não só cancelar, esquecer, enfim, e cortar da existência. Eu acho que o diálogo aí é fundamental. E o último trabalho que eu vou mostrar, por favor, Guilherme, é o último filme que está na minha apresentação. É um trabalho, e aí a gente logo depois vai encerrar, é um trabalho da minha agência, da Tech & Soul. Esses trabalhos são mais antigos que eu mostrei, mas esse é o trabalho recente da Tech & Soul, que trabalha um componente do que é hoje as redes sociais, né? E sem julgar as redes sociais, mas é o que tem. Mas ele num primeiro momento, ele trabalhou com o errado. Não, isso não pode estar errado, não se deve fazer isso. E logo depois que ele deu catching na atenção das pessoas e todo mundo lá pronto para atacar a sua pedra, ele dá um twist e muda. E isso é muito, muito, muito antropologia, comportamento, ser humano, enfim. E vamos ver como, se alguém não conhece, vamos dar uma relembrada no case, por favor. Mais de 50% dos motoristas brasileiros admitem usar celular ao dirigir. Muitos ainda acreditam que não é um ato inconsequente e tapam os ouvidos para campanhas de conscientização. Como a Uber poderia chamar a atenção do país e promover ruas mais seguras para seus motoristas e passageiros? Bom, aqui é Brasil, né? Para promover o Maio Amarelo, mês de prevenção aos acidentes de trânsito, a Uber fez uma parceria com o Atlético Paranaense. E sem revelar nada para os companheiros de equipe, o goleiro Santos concordou em literalmente levar o problema para o campo.
Quando a partida estava prestes a começar, o jogador responsável pela segurança da equipe surpreendeu a todos, enlouquecendo torcedores e a mídia. Esse cara ficou louco. É um ato até irresponsável. Estamos que descabida. Tem torcedor mais indignado. A cena tomou conta da internet durante o jogo, virou meme nas redes sociais e dominou as mesas redondas de esportes da noite. Com 2 horas e meia de discussão no ar, atravessou as principais notícias. Se tornou destaque no Fantástico. Ah, tá mexendo no celular. E logo se espalhou pelo mundo. Em meio a tantas especulações, o país inteiro queria respostas. Olha, vai ficar muito chato se o goleiro não vier a público explicar essa situação. Ficaria indignado também com a atitude de levar o celular para o campo. E essa indignação minha é em relação também ao celular no carro. Na coletiva de imprensa, revelamos que tudo era uma campanha da Uber, explodindo mais uma rodada de repercussão na mídia. Ao trazer o celular para o futebol, nós lembramos as pessoas de um problema muito mais sério. Ele ali poderia levar um gol, mas você pode perder a vida. Esse case foi um case bastante significativo em 2019. Enfim, ele diz bastante coisa, mas ele diz também sobre o tema aqui que a gente está conversando, sobre como funcionam as redes, como funciona o ser humano e como nós, da indústria da comunicação, a gente pode tentar melhorar ambas, né? Na parte da criatividade, acreditando na ideia, mas se a ideia é para o ser humano, a gente precisa saber, primeiro, como funciona esse elemento quase divino que são as pessoas e, ao mesmo tempo, colaborar para que esse mundo digital e as redes sociais elas funcionem de um jeito mais justo e humano, né? Onde o lucro não é o final da história, porque se o lucro for o final da história, nada mais é mais engajador do que o ódio, do que a cobiça, do que enfim, do que tudo que é ruim, né? E isso traz uma sociedade ruim para todos. Eu acho que isso é algo que eu estou falando agora, é algo que tem tudo a ver com criatividade, tem tudo a ver com comunicação. Acho que pouca gente fala sobre isso, mas achei importante falar sobre isso. Você pode pôr, Guilherme, no último quadro e eu entrego, como o Marcos pediu no meio do case, eu entrego para o Abelhão. Vamos lá. No último case eu trouxe uma mensagem aqui para vocês, né? O digital morreu, pois tudo é digital. Não faz mais sentido dizer isso, né? Hoje tudo é digital. Os dados morreram, pois hoje eles estão em todas as partes. Então a gente não precisa... Eles estão aí. É muito simples tê-los e requer inteligência e humanidade para interpretá-los. Mas a parte mais valiosa da comunicação continua a ser o ser humano e você só o desvenda pela criatividade. Então, vida longa a criatividade. Assim, eu encerro aqui a minha mensagem. Abelhão, diga aí. Sensacional, Flávio. Parabéns. Eu acho que é um privilégio participar desse painel com você. E eu queria só corroborar alguns pontos que para mim ficaram muito evidentes. Claro, eu sempre do ponto de vista estratégico, né? Eu vejo hoje que a gente é muito operado pelos algoritmos, né? Quando você vai lá para as big techs e você precisa manter a sua campanha funcionando, entregar resultado, entregar performance. Isso hoje é o que está muito em voga. E aí a gente acaba sendo muito operado por esses algoritmos, né? Porque se eu não faço aquilo que a máquina manda eu fazer, o algoritmo dita para eu fazer, eu acabo derrubando a performance da campanha. Só que eu acho que é aí que a tua palestra faz mais sentido ainda, né? Porque se eu sou muito bom em operar o algoritmo e o meu concorrente também na melhor das hipóteses a gente está igual. A gente acaba, então eu vejo uma comoditização na estratégia que ela só vai ser viável, a diferenciação, quando você olhar
o que a gente falava antes fora da caixa, agora é além do algoritmo, né? E se não passar pelo olhar do ser humano, a gente não vai chegar ali, porque a gente, mais do que, acho que a performance hoje não é fazer o telefone tocar ou o lead cair, é fazer o coração bater mais forte. Então acho que o KPI hoje é isso. E se a gente não fizer como foi o garotinho do Itaú, como foi essa ação da Uber, que é sensacional, e se não fosse do ponto de vista do ser humano, ela não teria o impacto que ela teve. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. E aqui tá, e você colocou de uma maneira precisa, Belhão, porque a vida continua, comercialmente a gente tem que fazer e vamos fazer. Agora, por exemplo, por que a gente não ajuda os Sleep Giants, né? Exatamente. Não é? Por que a gente não traz mais... É o que você falou, a técnica ela vai se equiparar até um certo ponto, a diferença vai ser a humanidade e a criatividade, muito provavelmente. Posso estar errado, mas eu acredito piamente em que vale investir no estudo do ser humano, vale investir na conversa e enfim, e tentar decifrar isso e colocar talento nisso, né? Colocar criatividade nisso. Porque, vamos lá, sem uma boa ideia, nada acontece. Não vai. Nada acontece. Não Só vai gastar mais dinheiro. Não vai. Eu acho que você, ao contrário, você está certo. E se você estiver errado, a gente vai errar junto. Porque eu acho que o sentimento é exatamente esse. Eu queria agradecer demais a tua presença, a tua disponibilidade, o teu talento aí para todo mundo. Eu acredito que a audiência que está assistindo deve estar realmente... teve uma apresentação brilhante. Eu queria chamar agora a galera aí para o break, para a gente poder ir passar para os próximos passos. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer.